Bom, foi. Então vamos lá. Lá no livro de Atos 2, achar aí. Isso aqui não é um exemplo, não, gente. Isso é um modelo de como que nós devemos viver. Entendeu? Sim ou não? Como vivia a igreja primitiva. E a gente também temos que seguir. Assim, não é que é todos os evangelhos modernos que estão assim, mas tem muitos que estão distorcidos. Não está caindo todo ano. Não está assim correto não, pastor. Tá sem sinal de internet aí hoje. Vê se não está. O sinal tem 3 luzinhas? Então, lá de cima quando ligava 3 luzinhas. Entendeu? Está sem sinal aí, ó. O que está acontecendo? Então, pessoal, lá no livro de Atos 2, mas mesmo que estivesse pegando aqui, a quantidade de giga era para estar pegando aqui, que a outra era menos pegada. Tem que ligar para lá, você quer apoiar o Wi-Fi, alguma coisa assim, o que está acontecendo lá. Então, vamos lá. Ele está falando aqui, Atos 2, lá no versículo 37, vamos pegar o 37 que a gente vai entender melhor. Vocês acharam aí, pessoal? Preste atenção direitinho no que Deus está falando, se eu posso entender direitinho. Glória a Deus. As irmãos, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos dar uma paradinha que a gente vai entender algumas coisas aqui. Primeiro, que, pessoal, nós que somos cristãos, não significa que nós nunca vamos errar, entendeu? Mas quando nós erramos, é preciso haver um arrependimento. A gente não pode achar que errou e tá bom, pronto. Não. Nós não podemos ser assim, amigos dos nossos erros. Você sentiu que pecou, falou uma coisinha que não devia, você fez uma coisa, até o seu coração, na sua mente você pensou uma coisa que, o mal de alguém, alguma coisa contra alguém. Você logo precisa se arrepender e pedir perdão a Deus. Mas por que tem um pensamento? Mas o pensamento, você pecou no seu espírito. Porque Deus, Ele mora dentro de você, então Ele sabe o que você pensa, o que você fala. E tem pessoas que você não fala, mas você no seu coração está cheio, você está com uma mágoa, com uma raiva, pensa mal dos outros, julga os outros, isso aí não. A limpeza tem que vir de dentro para fora. Jesus falou, bem-aventurados limpos de coração. Você não tem raiva de ninguém, você está tranquilo, entendeu? Você pensa e medita na palavra de Deus. Não é isso que Jesus falou no Salmo? Deus falou no Salmo 1 e no Josué 1. Na minha lei medita de dia e de noite. Tem que meditar na palavra de Deus. Nosso coração não pode estar assim. Então, se você sente que você pecou em alguma área da sua vida, você tem que se arrepender logo. Senhor, me perdoa. Aquele pensamento que eu pensei, aquilo que eu julguei, aquilo que eu fiz que não foi legal. Entendeu? Por quê? Porque quando você confessa, Jesus, Ele é fiel para te perdoar e purificar daquilo ali. Mas se você não confessar, aí você está em pecado. Enquanto você não se arrepender e não confessar, você está em pecado. E esse pecado vai atrapalhar suas bênçãos, porque as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Aí ele está falando o seguinte,
e recebereis o dom do Espírito Santo. Lembra que eu falei para vocês que o Espírito Santo não é o novo nascimento? Tem gente que pensa, eu fui batizado com eu vou receber novo nascimento. Não, você recebeu o dom do Espírito Santo. Novo nascimento é outra coisa. É quando você é recriado na palavra de Deus. Você se torna uma nova criatura, diferente, entendeu? Então ele está falando aqui, porque a promessa vos diz respeito a vós e mais quem? A vossos filhos e todos que estão longe, tanto quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Essa promessa não é só para você. A libertação, a salvação, o batismo do Espírito Santo não é só para você, é para você e para a sua família, seus filhos, sua descendência. Tem gente que acha que eu me converti, os parentes evacuados, que não aceitam. Irmão, mas você está pensando tudo errado. Por causa da sua fé, Jesus estende um manto para salvar a sua família. Você tem que crer no Senhor Jesus Cristo. Pastor, mas eles são terríveis, bate no outro, mas irmão, Deus não está perguntando como é que eles são. Quando Deus chamou você, já sabia como é que era a sua família. Para você é muito trabalhoso, muito difícil de mudar, para Jesus não. Jesus mudou o endemoniado gadareno, mudou lá o Saul. O Saulo e outras pessoas. Entendeu? O Zaqueu era um cobrador de impostos, roubava o povo, era violento. Jesus mudou. Aquela mulher que foi pega em atos de adultério, mas está na prostituição, mas Jesus não te libertou. Então não é nada impossível para Deus, você só precisa crer, porque a gente olha e acredita no que o diabo está mostrando, que não tem mais jeito, que é muito difícil. Você esquece da palavra. Você começa a olhar para a circunstância, para o problema, e você esquece da palavra. Se olhar para a palavra, você vai ver, tudo é possível que crer. Essa promessa não é só para a gente, para a nossa família, está falando. Não? Aí ele está dizendo aqui. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Se lá atrás ele estava falando para você salvar dessa geração perversa, imagina agora. Que não existia tanta coisa igual você está vendo hoje em dia. Entendeu? Presta atenção numa coisa. Tem uma coisa que eu sei lá, eu acho que isso tem alguma ligação com o inimigo. Eu acho, não tem? Que está derrubando a fé de muita gente. Mas muita gente. É as distrações. O diabo ele trabalha com distração, para distrair você, para você não ter tempo de orar, não ter tempo de consagrar, não ter tempo de cantar um louvor, não ter tempo de meditar na palavra. Ele vai sempre tentar encher a sua vida, entendeu? Para você não ter tempo para Deus. E uma delas é isso aqui, a internet. Isso aqui está acabando com a fé de muita gente. Já tem as pessoas não se consagram mais antigamente, não oram mais antigamente. Não é todos não. Mas tem pessoas que só vivem penduradas no celular. Ela não tem mais vida. Ela virou assim uma plateia olhando a vida dos outros. Vamos brincar no celular, né? Lá na pracinha, ao ar livre, ver a natureza, os passarinhos. Entendeu? Vai de passarinho, vai lá ver os passarinhos da IA. Entendeu? A pessoa está tendo vida sedentária.
Aí se deixar ficar o dia todo dentro do quarto, tá entendendo? E aí aquilo ali, eu vou orar daqui a pouco, deixa eu ver esse vídeo, aí deixa eu ver isso aqui, o tempo vai passando, e o diabo tá igual aquele filme, como é que é o nome daquele filme que a gente viu da carregadinha, que eles botaram as coleiras, oi? É a fuga das galinhas. Quem viu esse filme? Eles botou as galinhas tudo hipnotizadas. Eu estou feliz. O diabo está fazendo assim, pessoal. O celular na mão, estou muito feliz. O tempo está passando, a pessoa não se consagra, não conhece Deus, não busca o Espírito Santo, não evolui. Irmão, sério, o diabo vai ficar rindo. Não, celular para ele, vou orar, quer ver? Aí a pessoa vai lá, o tempo está passando. Entendeu? Não está havendo mais aquela busca por Deus como era antes. Tudo para Deus é cansativo, é difícil. E é uma armadilha do diabo, porque você está muito bem, fala que você vai orar, vai te dar sono, meu Deus. Você lê a Bíblia, daqui a pouco está tudo. Ih, meu Deus, eu estava lendo onde mesmo? Você começa a ver a live quando você acorda, o celular chega está quente, aí você olha aquela live, entra para o outro, você está dormindo. Mas você acorda, o pastor estava com essa roupa. Parecia que era outra roupa. Você vai olhar a pregação de um ano atrás, você já dormiu, quando você estava dormindo lá, foi pulando de vídeo, você não ouviu mais nada, chegou babá. Tem gente que é pastora, está amarrado, comecei a vir para lá, daqui a pouco quando eu olho, acordei, o celular sempre estava quente, eu dormindo. Mas quando você vai ver uma outra coisa, não acontece isso. E se deixar, fica ali a noite toda, ali na tá legal, nem sono te dá. Entendeu? Porque as coisas de Deus, a sua carne não quer. Mas o que não é de Deus é uma alegria, uma situação. Entendeu? Então o diabo está fazendo esse negócio de internet, igual aquela carinha de mim. Entendeu? Diz, estou bem, estou muito feliz. Não, nada. O bichinho é tudo escravo, tá? Prisioneira. Mas estava assim que acho que enrolada a cabeça dela, mas acho que tomaram juízo normal, tiraram aquilo ali. O que a gente está fazendo aqui? É assim que vai acontecer. A gente ora depois, meu Deus, quanto tempo eu perdi nessas porcarias. Então, ele está falando aqui, vamos lá, que a promessa diz respeito a vós e a vossos filhos e todos que estão longe, tanto quanto o nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e exortava, dizendo: salvai essa geração perversa. De sorte que foram batizados o que de bom grado receberam a palavra. Por quê? Porque não é todos que recebem a palavra de bom grado. Tem gente que não aceita o que Deus está falando. Entendeu? Tem gente que não aceita o que Deus está falando. A pessoa vai lá, Jesus está falando que já deu saúde, a pessoa fala: não, mas eu estou doente, mas Jesus já te deu saúde. Com as feridas de Jesus, você já foi sarado. Jesus está falando que é para você, é para a pessoa perdoar, para a pessoa não mentir, a pessoa fica chateada. Todo mundo conta uma mentirinha, todo mundo não, eu conto. Mas duvido que você não conta, irmão, mentira do diabo. Tem que fugir dessas coisas, as pessoas que vêm falar mal, essas pessoas que. As pessoas que vêm falar mal dos outros para você, foge dessas pessoas. Aí tá, essa pessoa não está com Deus, mas é fofoca. Só vai na sua casa para falar mal do outro.
Bernardina, minha filha, tomar um cafezinho com você. Eu amo teu cafezinho. Aí senta lá e conversa. Porque fulano, se quer cuidado com isso. Esse cafezinho vai custar muito caro, porque ela tá com o espírito nela, tentando fazer você pecar. O que você tem que fazer? Olha, então, vamos orar por fulano. Vamos evitar de ficar falando, mas não pecar. E quando você não quer fazer a vontade do diabo, fica com raiva de você, sabia? Bobeira, palhaçada, fanatismo. O que eu falei demais? Que ela vive botando chifre no marido dela, não bota mesmo? A pessoa fica com raiva porque você nunca ouviu. O problema é dela se bota chifre no marido dela. O problema é dele dois para lá, que você tem a ver com isso. Você vai só orar. Entendeu? É até perigoso você ficar aceitando essa pessoa dentro da sua casa. Depois estoura uma bomba. E os outros já devem ter percebido que ela gosta de falar mal dos outros. Vai achar que você está envolvido no assunto também. Entendeu? Porque a pessoa, quando ela gosta de fazer fofoca, ela tem uma fama de fofoqueira. E quem anda com ela fica com a fama também. Entendeu? Olha lá as duas fuxiqueiras lá. Porque só não é interessante se você não está falando, você está andando junto. Entendeu? Vigia, cuidado. O demônio ele faz de tudo para derrubar você. Ele vem de tudo quanto é jeito. As astutas e ciladas do diabo. Entendeu? Aí o que acontece? Vamos lá. Que de bom grado que de bom grado receber a palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, não é isso? E perseveravam. Olha o que eles faziam, a igreja primitiva. Quem sabe o que é a igreja primitiva? As primeiras igrejas. O que eles faziam? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é isso na doutrina? Eles perseveravam na palavra, nos ensinamentos, nos ensinamentos dos discípulos, os apóstolos ensinavam a eles. Porque às vezes você começa bem, mas você não pode começar bem e parar no meio do caminho. Você tem que perseverar. Perseverar na oração, perseverar na palavra. Há coisas que você ora, aquilo ali acaba logo. Eu profetizo que eu não estou com sono. Eu acho que eu vou falar isso de manhã, misericórdia. Já acordei de manhã assim. Eu acordei de manhã assim, sem sono nenhum, gente. Deixa eu falar não, eu estou sem sono nenhum. Então o que acontece? Há coisas que você ora que é resolvido logo, há outras coisas que você tem que perseverar em oração, perseverar em crer. Porque o pai do jovem lunático, ele pediu a Jesus, né? Senhor, me ajuda na minha incredulidade, porque ele já tinha passado tanta luta com aquele menino que ele já não estava nem crendo mais que o menino ia ser liberto. Às vezes você já passou tanta luta que você nem acredita mais que o Geraldino vai se converter, mas se converte sim, gente. Pastor, mas ele é duro de coração. Tão duro que Jesus não pode mudar o coração dele. Você acha que ele é mais que Deus? Não é. É porque você está olhando para ele, o coração dele, para as atitudes dele. Você não está olhando para Deus que pode mudar ele. Entendeu? Diferente. Então, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. O que eu acabei de falar para vocês quando a gente chegou aqui? Que nós temos que ser unidos e orar um pelos outros, não é? É o que eles eram unidos.
Ali entre eles não tinha, Geraldino não vale nada. Bernardino não tinha isso. Eles ali, um oravam pelos outros, oravam até por aqueles que estavam errados. Porque você vê os 12 apóstolos, o Judas roubava a sacolinha. A gente não precisa ser unido no sono não, tá gente? Eu abri a boca, aí Cida abriu a boca, agora a Rosana abriu a boca. Eu estou olhando aqui assim, já foi, agora ajudei que deu uma despassadinha, assim, ou vai ser o pronto. Então, o que acontece? Por quê, pessoal? O Judas, ele roubava a sacolinha. Pastora, mas eu nunca vi na Bíblia escrito que o Judas roubava a sacolinha. Tem isso escrito na Bíblia? Tem. Tem escrito na Bíblia. A senhora pode me falar, por favor? Posso. Me lembra lá no Zap que eu te mando. Está na passagem daquela mulher que derrubou foi sem querer. Aquela mulher que derramou aquele perfume caríssimo de Jesus. Entendeu? Aí o Judas foi reclamar, que desperdício. Usando um negócio tão caro desse, podendo vender, dar para os pobres. Mas aí a Bíblia diz não, mas quem disse isso foi o Judas Iscariotes, porque ele costumava tirar o dinheiro da sacolinha. Entendeu? Ele não estava preocupado ele estava preocupado com vender e tirar a parte dele. Entendeu? Aí lá nessa passagem fala sobre isso, que ele roubava, tirava o dele da sacolinha. Então, ele não roubava, todo mundo sabia que ele roubava, estava escrito lá na Bíblia que ele roubava. Os discípulos sabiam, gente. Mas você não vê o Pedro, o Tiago, os outros 11 discípulos metendo malho no Pedro, no Judas, nem desfazendo do Judas. Esse pecador não era nem para estar aqui comendo com a gente na mesa lá, que não rouba Jesus. Ele não fazia isso. Eles oravam e respeitavam, porque quem escolheu o Judas também? Eles respeitavam. Eu não só orar. É a mesma coisa, sabia que todos que vêm para a igreja, os que estão aqui na igreja, permanecem aqui dentro da igreja, foi escolhido por Jesus. Está aqui, é uma permissão de Deus. Mas faz tudo errado, mas aí é com Deus, ele é a pessoa, ela é a pessoa. Tem uns que vai, Deus está dando uma chance, não se converte, acaba depois seguindo o seu caminho, sei lá o que vai acontecer. E tem outros que vêm todo o corpo, toda a porta, mas lá na frente a pessoa vai ser uma bênção. Como eu, por exemplo, eu não peguei certinho. Eu vim bebendo, fumando, cheirando, mentindo. Entendeu? Mas a pessoa, se lá atrás desfizessem de mim, eu, drogada na igreja, deixa eu não sei qual que pastor entra, entendeu? Aí como é que ia ser? Talvez hoje eu não seria uma pastora se alguém não me aceitasse dentro da igreja. Então, o nosso dever é ver, estar ali, é porque Deus permitiu. O que a gente tem que fazer? Orar. E ali eles eram assim. Eles eram unidos, eles oravam pelos outros. Claro que tem gente que você pensa que todo mundo é igual a você. Não é. Tem gente que ela vem para a igreja, mas ela ainda não é liberta totalmente. Ela vai ser, mas ainda não é. Então, essa pessoa que ainda não é liberta, você vai dar um bom dia, a paz do Senhor, a paz. Aí você já fica, que é isso? Deus te me perdoou, mas a pessoa vê, ela não é convertido igual você ainda, vai orando por ele, Você que é maduro, você tem que saber lidar com isso. Como assim? Se você fica chateado também, com raiva também, então você também está sendo criancinha na fé. Você não está entendendo que nossa luta não é carne e sangue, vai orando. Mais tarde, quando essa pessoa se converter de verdade, ela vai até te pedir perdão. Poxa, não, me perdoa, você sempre tratou bem dentro da igreja, ela é meio estúpida, a pessoa você vai acordando, os olhos vão se abrindo. Entendeu? Mas se você tratar a pessoa mal também, depois a pessoa vai se converter e vai falar, ela também não é tão
convertido assim não. Entendeu? O problema é esse. Então eles eram o quê? É que nem brincadeira, né? Eu falei outro dia eu estava pregando sobre isso. Não é todo mundo que gosta de brincadeira. Eu brinco com as pessoas, mas se eu ver que tem pessoa que não gosta muito, eu evito. Cada um tem seu jeito. Tem uma pessoa que é mais alegre, outra mais séria, uma é mais brincalhona, outra mais fechada. Você tem que saber lidar com seus irmãos e amar como eles são. Isso que Deus mandou. Jesus lidava com todo mundo, com ladrão, Jesus lidava com o incrédulo, com o bravo, que era o Pedro, que arrancava a orelha dos outros. Jesus sabia lidar com todos eles. Isso é sem contar com os outros, que ele não está falando, mas Jesus deve ter passado um pedaço com aqueles homens. Sim ou não? Mas ele sabia lidar. Você vai dizer que todos eles eram alegres, todos eles eram mesmo. Não. Tem gente que é mais fechado, outro é mais alegre, outro pode brincar, outro não gosta de brincadeira, cada um tem seu jeito. Lá lida com a pessoa, amém, glória a Deus, ora, só não deixa levar nada para o seu coração, entendeu? Pronto, vamos vai orando, daqui a pouco a pessoa vai se convertendo, vai mudando. Tem pessoas que eu percebo que, assim, acontece que tem pessoas que eu sei que não gostam de mim. Que é isso, pastor? Mas quando a tua cabeça, não. Então, pastor e pastora, gente, a gente enxerga longe, a gente sabe das coisas. Não precisa nem você ser um pastor para saber se a pessoa não gosta de você. Às vezes tem pessoas que tentam até intimidar com você. Tipo assim, pô, não posso chamar de irmão, pastora, você sabe que não é sincero, entendeu? Você está se esforçando, sabe? A verdade é. Mas, o que acontece? O que eu faço? Eu oro para aquela pessoa gostar de mim. Eu oro para me gostar dela, se eu deixo eu cair nessa lava, não. Mesmo que ela não goste, que ela me odeie, me ajude, eu não odiar ela, não. Isso tem que ser diferente. E se eu tiro esse espírito do coração dela, ensina ela a me amar também, entender que eu sou do Senhor e tal. Eu oro assim, daqui a pouco eu penso, pastor, aí você vai mudando, entendeu? Você vai orar o quê? Botou você no inferno? Aí você está orando errado, entendeu? Você tem que lutar pelo seu irmão, pela sua irmã, gente. O apóstolo Paulo disse o seguinte, se eu não tiver amor, nada serei. O Pedro não estava lá entre eles, pegaram Pedro. O que a igreja fez? Todo mundo orar pelo Pedro. Às vezes o diabo pega o meio da igreja, bota uma raiva, bota um monte, está tirando a pessoa da igreja e ninguém ora. Aí o diabo vai estraçar a pessoa lá fora. Tem que orar, gente. Pai, ajuda esse irmão, essa irmã. O diabo pegou ele, pegou ela, enganou ele, enganou ela e tal, entendeu? E você sabia quando você faz isso, você está se ajudando e ajudando a sua família? Muito. Mas por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que é responsável por fazer alguém que se desviou voltar para o caminho é apagado dele multidões de pecados. Só aquele que faz alguém retornar. Então, se as suas orações estão fazendo alguém voltar para a igreja, alguém se despertar, voltar para Jesus, você pode ter certeza que isso vai tudo somar na sua vida e na vida da sua família. Porque você é um ajudador do reino de Deus. Tudo que você faz para Deus não é de graça, sempre tem uma recompensa. E Deus, a única coisa que Deus quer aqui da terra é alma. Deus não quer dinheiro, não quer riqueza, não quer bem material, não quer nada dele. E Jesus quer alma, que os pequeninos deles não se percam. Então, se você ora para ajudar aqueles se desviaram voltar, aqueles que não conhecem Jesus vir para a presença de Deus, os que estão dentro da igreja para permanecer, você ora por esse propósito, você é um ajudador do reino de Deus. Pode ter certeza que você e sua família sempre vai ser abençoado. Deus sempre vai olhar para vocês com um olhar de carinho, porque você soma no reino dele. Entendeu? Você tem amor pelas almas, que é o que ele também tem. Entendeu? E perseverar nas doutrinas dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e aonde, pessoal?
nas orações, está vendo? Eles estavam sempre unidos, sempre tinham comunhão um com o outro. Comunhão é união. De vez em quando eles se juntavam lá para partir o pão, tem aquele momento que às vezes a gente faz aqui na Santa Ceia, né? Às vezes tem gente que nunca tem tempo de tomar um café com seu irmão, com seu irmão. Mas eles partiam o pão, comiam o pão, tinha aquele momento de comunhão, de tomar um cafezinho, de conversar com os irmãos. Tem que ter isso, gente. Às vezes tem um irmão na igreja que está precisando do teu abraço. Está precisando só de alguém para ouvir ele, ouvir ela. E a pessoa nunca tem tempo. Entendeu? Aí vamos tomar um café. Não, também. Eu sou cheia de pressa. Tem que ter um tempinho para sentar lá. Às vezes na casa da pessoa nem tem isso ali. A família sentar na mesa não, na família. Tomar um café. A pessoa fica feliz quando vem para a igreja, toma aquele cafezinho, todo mundo unido. Entendeu? É assim que agrada a Deus. Você sabia que o pastor e a pastora pode ser mais consagrado do mundo? Pode ser assim, Moisés na terra. Mas se a igreja for desunida, o Espírito Santo fica triste, não consegue agir direito. Não consegue, porque Deus é um Deus de comunhão, de união. Não pode ser assim. Entendeu? Tem que estar todos no mesmo espírito, no mesmo sentimento, no mesmo amor. Por isso que lá no livro de Filipenses está escrito o seguinte: por nosso Senhor Jesus Cristo, que sintais o mesmo. Não é isso? Que sintais o mesmo amor, mesmo terror, mesma coisa. Não sintais algo diferente. Então, às vezes, está na igreja, um ama, o outro odeia. Um abençoa, o outro joga praga. Como é que o Espírito Santo vai agir dentro dessa igreja? Não, tem que ter todos. Aqui a igreja primitiva, eles viviam assim. Eles perseveravam, eles eram unidos, eles oravam uns pelos outros. Entendeu? Eles quando se juntavam lá, vamos partir o pão. Glória a Deus. Agora mesmo na Santa Ceia, né? Primeira Santa Ceia do ano, você vai até botar lá quem puder fazer um pão, um negocinho para quê? Justamente tem esse café da manhã aqui, que é o café da comunhão. É justamente para isso, para a gente sentar, conversar, contar, tomar um café. Não, sentar na mesa, não, tem que sentar na cadeira. Ao redor da mesa. Porque no início a gente fazia isso, a gente sentava, a gente fazia, fazia uma brincadeira, agora cada um no cantinho. Só que o tempo que a gente estava no cantinho, a gente leva. Está separado do mesmo jeito, tá? Todo mundo tomando café separado. Olha só. Eu sentava, até a mesa aqui no meio. Não, mas existe. É verdade. A gente bateu um papo, olhar no olho. Mas se eu sentar na mesa, não vai dar certo, não. Ao redor. Essa é da Maria Pastora. É verdade. Tem que ter esse momento, gente. Isso aí. Essa igreja primitiva era assim, gente. A gente não pode deixar sair essa essência, esse amor. Ter misericórdia dos pecadores. Às vezes a pessoa está com raiva lá. Xingou, Bernardo, por isso que está sofrendo. Faz isso não, você tem que ter dó do pecador. Meu Deus, pessoa. Caiu no laço de alma, está querendo matar aquela pessoa. Orar. E a mesa era menor, né? Agora que tem um mesão dentro de si, Eu sou a mãe falando que agora eu estou fazendo uma mesa, a gente vai até hoje. nunca sentou ao redor dessa mesa. Gente, isso é um convite para a Santa Ceia. Agora a gente sentar em volta da mesa. Essas antigas estão sentindo nada dessa. Meu pão tem que ser só os mais magrinhos. Meu pão é Viu, Dona Maria? Já é Santa Ceia. Agora a gente vai tudo sentar lá em volta da mesa. Glória a Deus.
comunhão, eu esqueci de avisar, mas Natasha não botou um folhetinho lá avisando. Sábado, sem ser esse, o outro, porque esse é véspera da Santa Ceia. Eu estava pensando em colocar para tarde, seria bom se os irmãos aí, as irmãs, vocês que sabem a disponibilidade de vocês, ou até mesmo da sua família, porque seria bom que sua família viesse também, né? Acho que puderem vir. A mensagem muito poderosa, gente. Muito forte, muito forte. E falar, lá em casa já mudou tudo, está mudando tudo lá em casa, né? A repercussão por causa desse tudo. Uma mensagem de fé, de união, de família, olha, muito forte. E ela é baseada em fatos reais, é um testemunho de uma família. Entendeu? É um testemunho de uma família, mas muito bom mesmo. Eu vou te falar uma coisa, é difícil acontecer isso, mas eu chorei umas 2, 3 vezes durante aquele filme. Muito bom. Muito forte. O que é o poder da fé, da perseverança? O que é o ser unido, não faz utopia? A união leva o seu nome. Então eu achei tão poderosa a mensagem desse filme que eu não gosto de repetir filme não, mas eu vou ver de coração de novo, porque eu gostei muito daquele filme. Aí a gente vai passar aqui sábado, sem ser esse. Oi? Não, já vai ver o treino em casa e não. É surpresa. Mas vai ter que ver de qualquer forma, porque ela vai anunciar o nome. Ela vai ter que botar o nome. Mas se segura. E a gente não pode, temos que ver o dia certinho, sábado. A gente tem que ver certinho o dia, porque ele é alugado, tá? Ele é alugado, porque alugar ele no dia. Porque ele não tem esse programa. Mas foi, te falar, muito bom. Aí a gente vai trabalhar. Cada um, se puder, vai trazer, vai dar um milho, outro vai dar um bacon, o outro vai fazer a pipoca. E a gente faz panelão de pipoca, um traz um suco, um refrigerante, a gente põe aí e vamos assistir esse filme que é muito bom, gente. Não se arrependeu. Muito bom. Glória a Deus. Para anunciar o filme, vocês têm que decidir o horário. Aí fica a mercê de vocês. Quantas horas de filme? Quase 2 horas. Ele é quase umas 2 horas de filme. Ele falou 9 horas, né? Não, 9 horas não. 9 horas já foi o dia todo, né? Eu trazia um corrigido. Mas 9 horas não é um filme, se dá uma novela, uma minissérie. Eu já vou terminar a igreja, no domingo já amanheço aqui. Trazer a janta, nem tinha pipoca, isso é janta. Não, gente, é 1 hora e pouco, mas era quase 2 horas, entendeu? Isso que é bom a gente ver o horário que vai começar para a gente não ir embora muito tarde, o horário mais viável, entendeu? No outro cine pipoca foi que hora? 4 horas que começou 5. A gente não vai fazer pipoca. Por que, gente? Eu não vou poder fazer pipoca. O fogo lá de casa não é alto. Eu fiquei com aquela panela lá, e tá em cima da hora do filme. Eu fui chegar aqui 5 horas da tarde por causa daquela pipoca. Não dá para fazer pipoca lá, o fogo lá é muito baixinho. Tem que ver alguém aí que possa fazer essa pipoca, porque eu cheguei lá na hora, no fim do filme por causa disso. Então, como eu e a Natasha, a gente vai estar de organizar, trazer televisão, aquela coisa toda, a gente não vai poder fazer. A gente organiza essa parte e outra pessoa já traz a pipoca. Eu posso trazer um bolo na padaria, que eu posso passar ali comprar um bolinho pronto, entendeu? Uma coisinha que eu posso comprar pronto. E da outra vez a gente tinha botado 4 horas, tinha dado tudo certinho, né? Que 6 horas ia terminar, mas a gente começou 5. Foi. Então. Mas é muito bom, gente. Olha, eu vou te falar, eu amei esse filme. Vou te falar, não, é difícil, é muito bom assim. E é testemunho, baseado em fatos reais, muito bom. Entendeu?
vou ficar dando de fome. Aí. E por incrível que pareça, eu sei que ela é uma menininha muito jovem, eu creio que ela nem via esse filme. Ela que descobriu esse filme. Ah, calma, Cida! Não é filme infantil, não. Não é infantil de jovem. Gente, mas eu acho que você... Não é esse não. É porque eu falei. É porque eu falei desse aí. Não, gente, não foi esse não. Não foi esse da cruz de Cristo, não, porque esse aí a Rose já viu, a Aline já viu, não foi? Aquele que eu falei aqui acredito na cruz de Cristo. Não foi esse que eu falei, mas não é esse não, esse aí você já viu. Não é Sonic não. Não é Sonic não. Gente, não tem jeito, você vai ter que ficar curioso nesse tempo. Vamos lá, ainda não é, Dona Maria? Dona Maria também está curiosa sobre qual nome do filme. Um dia vai saber. Então. Filme surpresa. Filme surpresa. Então ele está dizendo aqui, ó, e perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e aonde? Nas orações. Está vendo como eles eram unidos? Não deixaram de orar um pelo outro. Agora preste atenção, em cada alma, preste atenção nisso, em cada alma havia temor. Todos eles temiam a Deus. Todos eles obedeciam, porque o temor é o princípio da sabedoria. O temor é aquilo que não deixa você errar o alvo. Por temor de Deus, você perdoa seu irmão. Por temor de Deus, você procura não guardar um ódio. Não, isso é pecado, não faz isso. Por temor de Deus, você não pega nada que é de ninguém, você não mente. E você pensa, eu não vou fazer isso, Deus não vai se agradar de mim se eu fizer isso. Todos eles tinham temor. Todos eram obedientes. E em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Mas também a igreja era unida, né, gente? Hoje as pessoas falam assim, poxa, mas não entendo por que lá na igreja de Bernardino, às vezes não acontece um milagre. Tudo bem, que possa ser que o homem e a mulher de Deus, que está pregando o evangelho, tem que ser de Deus, tem que andar em comunhão com Deus. Mas também tem igreja que não ajuda muito o pastor, não, gente. É uma fofocada, disse-me disse, um com ódio do outro, o Espírito Santo se afasta dali, por mais santo que seja o pastor. Deus não pega nessa igreja, porque ele está triste com o povo ali. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Quer dizer, o pastor está ensinando, o povo não é unido, o povo um contra o outro. Afasta o Espírito de Deus dali. Entendeu? Aqui não, aqui havia muitos sinais, maravilha. Por quê? Porque o povo, eles tinham o mesmo sentimento, o mesmo temor, eles eram unidos, eles oravam. Uma igreja unida, irmão, ela vai muito longe. Você não tem ideia do poder da união. Vou botar assim, a Cida, ela vai orar pela família dela, mas ela ora pelo marido da Rosângela, casamento da Rosângela. Senhor, eu quero que esse casal seja firme, que esse casal tenha força, que o Senhor, o Pai, enche ele do teu Espírito Santo, que esse casal venha prosperar. Irmão, pode ter certeza, seu casamento vai ser uma bênção. E vice-versa. Deus, Ele ama isso. Te falando, Ele ama isso. Quer ver? Quando você foi batizado, foi você, né, que foi batizado com o Espírito Santo, você, o Igor e a Carla. Lembra que a gente fez isso lá? Falei, a gente vai pegar um nome, de que eu já era batizada, a gente vai pegar um nome de quem não é batizado. E um vai orar pelo outro. E jejuar pelo outro. Para o outro ser batizado. Não foi vocês que foi tudo batizado? Deus ama isso. Oi? Um atrás do outro. Deus sabe como fazer. Nesse propósito que eu fiz lá, eu era obreira ainda. É dando
que se recebe. Eu vou orar pelo filho de Juquinha. O filho de Juquinha tem que mudar, ele vai vencer, ele vai se converter, pode ter certeza. Os olhos do Senhor vão estar sobre os seus filhos. Eles vão ter que se converter, porque você tem aquele amor, aquele coração de ajudar o outro. Se levantar, não tem como escolher. Por isso que essa igreja aqui, a igreja primitiva, ela era muito forte. Começou com os 12, mas ela era muito poderosa, mas por causa disso, eles eram, um orava pelo outro, não tinha esse negócio de Pedro fazendo birra com o Tiago, não tinha essas coisas, porque ali era oração, irmão, ali era oração, eles estavam pensando que o mestre falava, entendeu? Eles tinham temor de Deus, eles venceram. Eu vou até ver se eu consigo fazer uma campanha aqui na igreja sobre isso, pelo menos uma vez por semana. Na sexta-feira, assim, daí tem um propósito da gente orar pela família do outro. Uma vez o pastor fez isso lá na igreja. Gente, vamos orar agora. Mas peraí, vocês não vão orar pela sua família, não. Vai um orar pela família do outro agora. É dando que se recebe. Entendeu? Isso. Eu não posso falar para você que eu, assim, eu não posso falar para você que eu não estou, claro que todos nós precisamos de um ajustezinho, todos nós, mas eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos. Deus guarda ele, Deus guarda a vida dele. Mas por que isso? Eu não sou melhor do que ninguém, mas Deus conhece o meu coração. Eu não julgo o filho dos outros. Ah lá, marginal, Deus não vive. Não julgo. E da mesma maneira que eu oro pelos meus, eu oro pelos dos outros. Meu coração. As mesmas coisas que eu oro pelos meus, eu oro pelos dos outros. Os de vocês. Deus sabe disso. Aí Deus vai abençoando. Não porque eu mereço, não, mas vai guardando na minha família, porque Ele sabe quem eu sou. Agora, se eu sou aquela pessoa que só meus filhos que prestam, só meus filhos que tem que ter o melhor de Deus, se eu não merece, aí é meio complicado. Entendeu? Deus vai olhar assim, mas deixa eu te falar uma coisa, para mim, os seus filhos, filho de fulano, se canta é a mesma coisa, que eu não faço acepção de pessoa, não. Só para você que eles são melhores, aí. Hã? Complicado. Entendeu? Então eles eram assim, vamos lá. Ó. Em cada alma havia o quê? Temor, não é isso? E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam como o pessoal. Não estavam separados, estavam juntos. Hã? Todos os que criam estavam juntos e tinha tudo. Não tinha aquela. Ai, não gosto de fulano, é muito estranho. Não tinha isso. Tinha tudo comum. E eles disseram assim, ó. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha sua necessidade. Os que tinham bens materiais, eles vendiam lá e repartiam com aqueles mais pobres, que não tinha nada. Para quê? Para que cada um deles não passasse necessidade. Mas por que eles faziam isso? Irmão, presta bem atenção. Tem gente que tem casa estragando, lojas estragando, apodrecendo. Dinheiro que a pessoa morreu hoje, não tem nem para quem deixar. E a pessoa não vai levar nada desse mundo. Enquanto tem tanta pessoa por aí passando fome, família cheia de crianças sem teto para morar. É um egoísmo. A pessoa vai embora. Tem gente que vai embora e deixa estragando, mas não dá, não cede para alguém, não ajuda o próximo. Você quer, né? Eles ocupam aquele terreno, aí vem o pessoal e bota eles para fora. Aquele terreno ninguém nem está usando. Pois é, você está
é tão coisa no mundo, porque quem é que no começo, quem é que fez esses terrenos aí todos? Jesus cobra. É dele. De quem é toda a terra? Tu não vê Deus falando, vai construir casa, não é dele, ele que o problema não é o homem que quer tomar posse de tudo que Deus fez. E os pobrezinhos mesmo ficam por aí, tadinho, sofrendo. Entendeu? Então tem gente que agindo, para que isso? A pessoa vai embora e fica tudo aí. Entendeu? Como eu, por exemplo, vamos botar assim uma situação, se eu tivesse aí, que eu não tenho, mas se eu tivesse aí 5 casas, para que eu quero 5 casas e vou morar só em uma? Hã? Ah, mas aí, pastor, você aluga aí, ganha dinheiro. Não, tudo bem. Se você não tem uma condições financeiras, você precisa daquilo aí para o sustento da sua família, tudo bem você fazer isso, vai te ajudar. Mas tem gente que não precisa. Nem precisa. Você tem tanto dinheiro, nem precisa daquilo ali. Para que não ajudar uma pessoa que precisa? É um egoísmo, sabe? E o pessoal lá não. O pessoal, aqueles que tinham condições, era todos que tinham, né? Mas os que tinham condições, ajudavam aqueles que não tinham. Né? É como a gente aqui, pastor, eu não tenho bens materiais, propriedade, não tem, mas às vezes aparece, você está sabendo que o irmãozinho seu está passando necessidade, vai ser um feijão, ser um arroz. Pega aí os que tem, uma comprinha dentro de casa, cada um tira um quilinho de alguma coisa para ajudar aquele que não tem. Entendeu? Funciona desse jeito. Aí ele está dizendo assim, ó. Vendia suas propriedades, fazendo e repartia com todos, segundo cada um tinha sua necessidade, e perseverando como pessoal unidos. Nós temos que perseverar unidos em orações. Pastor, mas está difícil. Gente, tem luta que você vence logo, tem outras que você tem que perseverar. Nós vamos lutar, vamos vencer juntos. Pastor, ora, irmão, ora, você ora, daqui a pouco aquela tormenta passa. Glória a Deus. Aí ele disse, perseverando unânimes, que é unido, todos os dias aonde? No templo. E partindo o pão, comia em casa, e comiam junto com alegria e singeleza de coração. Às vezes eles até se reuniam, não estavam se reunindo lá na casa de Maria, eu acho, orando pelo Pedro, né? A igreja está unida lá, vamos se unir na casa de Bernardino, vamos orar. Antigamente tinha isso. Os irmãos se reuniam na casa de um irmão, hoje vamos se reunir lá, vamos para a casa de fulano orar. E aí ficavam lá até a tarde orando, faziam um lanche orando, entendeu? Antigamente, hoje em dia você não faz isso não, muito difícil ver, entendeu? Aí está dizendo aqui, ó, cadê? E comiam junto com alegria, com o quê? Singeleza de coração. Tá vendo? Ninguém ia querer ser melhor que ninguém, ninguém se reunia para fazer fofoca da vida de ninguém, se reunia para orar. Meu pão com alegria, do carro, tudo está presente de Deus. A gente tem que ter cuidado com isso. Às vezes tem pessoas, não estou generalizando, nem estou falando que aqui é a melhor igreja do mundo, mas graças a Deus eu não vejo isso aqui. Mas às vezes tem pessoas que se reúnem para orar, vamos orar, e se juntam para falar mal dos outros. Aí fala mal do pastor, fala mal do irmão, fala mal do... E aí você não se juntou para orar. Entendeu? Aí não dá, né? Aí está falando aqui, ó, vamos lá. E louvando a Deus, não é isso? E caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Glória a Deus.
o povo, todo mundo gostava deles, só não se juntava com eles. Aí Jesus que ia acrescentando, mas o povo gostava dele. Por quê? Porque era um pessoal agradável, estava todo mundo bem, orava, passava, Ana, vamos orar por vocês. Aí eles gostavam do povo, entendeu? Sim ou não? Entendeu, pessoal? Com a união, e até a união na oração. Você está lá na sua casa, pai, eu estou orando aqui, mas eu estou concordando com as orações lá das minhas irmãs, dos meus irmãos, do meu pastor. Entendeu? Temos que ser perseverantes e unidos. Porque o mesmo sentimento, o mesmo coração, não deixa o diabo entrar, jogar você contra alguém, entendeu? Fazer você ter ódio. Mas pastor, não falou, está me odiando, é porque aquilo é um espírito. Nossa luta não é carne nem sangue. Ora pela pessoa. Você só vai conseguir libertá-la se você orar por ela. Se você ficar com raiva, chateado também, além de você não libertar, você vai cair naquela armadilha. Daqui a pouco tua vida também está toda de cabeça para baixo. Glória a Deus. Amém? A hora que você tiver um tempinho, abre essa palavra em casa e medita nessa palavra. Essa palavra é muito forte, gente. Essa palavra é muito forte. Esse era o segredo. Essa igreja primitiva, gente, era tão poderosa. Nunca a gente não somos, não. Nós somos, mas às vezes a gente somos muito bobinhas, dispersa muito. Aí não ora naquela comunhão, entendeu? A gente não pode ser assim, tem que ser junto, em oração, perseverando em oração. Não podemos desistir, que às vezes vem um obstáculo. A pastora, tem coisas que há anos que eu estou orando. Eu também tenho coisas que eu estou orando, mas eu sei que vai acontecer. Algumas já aconteceram, outras estão acontecendo. Porque às vezes, gente, não é difícil Deus operar o milagre que nós queremos. Difícil é a gente permanecer na presença de Deus. Porque o diabo sempre faz de tudo para tirar você. Passa a observar isso. Quando você começa a orar mais, quando você começa a se consagrar mais, o diabo vai começar a arrumar um montão de coisa para tirar você. Você tem que observar isso. Ah, pastor, o que eu faço? Os que confiam no Senhor são como montes de Sião, eles não se abalam, permanecem para sempre. Você já viu um monte? Um monte não sai do lugar. Ele é uma coisa fixa ali. Você tem que ser uma pessoa firme com Deus. Não deixe o diabo tirar você, distrair você, entendeu? Ele vai tentar usar um montão de coisa para tirar você da consagração, você não orar. Alguma coisa ele vai fazer, você parar de orar, você parar de buscar Deus. Você tem que ser firme com Deus. Porque às vezes você está pertinho de conseguir sua bênção, aí o diabo vai e tira você. Está pertinho de conseguir, o diabo vai lá e tira você. Você tem que olhar você não pode sair da sua posição. Entendeu como é que funciona? Funciona desse jeito. Não é que está muito difícil, o negócio nunca chega, não. Quando está na portinha, ele consegue mover você. Alguma coisa ele traz. Uma distração, uma perseguição, uma coisa. Outra coisa. Gente, tem pessoas perdendo muita bênção aí por causa de jejum. Você está entendendo? O cristão, ele precisa pelo menos 3 horas por dia jejuar. Jesus falou para os discípulos, hoje vocês não precisam jejuar não, porque o noivo está com vocês, mas o dia que o noivo for tirado, vocês vão ter que jejuar. O próprio Jesus falou isso. Você está entendendo? Ele disse que a casta de demônios que só sai com oração e jejum. Tem gente perdendo tempo aí, né? Que não está jejuando não. Aí fica difícil de você entrar no mundo espiritual, de enxergar no mundo espiritual. Você vai ficar muito carnal. Entendeu? E na carne fica fácil o diabo te enganar. Então tem que vigiar isso aí. Pelo menos 3 horas por dia. Escolhe um horário, ou de manhã, ou de tarde, ou de noite. Entendeu? De 6 às 9 da noite, ou de 6 da manhã às 9 da manhã, escolhe um horário. Ou de 3 da tarde até 6, sei lá. Você que vai escolher, mas faz um jejum, porque é para você vencer sua batalha. Igreja que não ora, que não jejua, irmão, não vence. Esquece, não vence. Nós temos que usar as armaduras de Deus. Já fala armadilha. As armaduras de Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos então orar, gente. Domingo agora é a primeira Santa Ceia do ano.
de 2026, sabe? Domingo agora, domingo de manhã. E eu vou estar entregando aqui o sangue do Cordeiro, que é para passar nos umbrais das portas da sua casa, para nenhum tipo de doença, praga, espírito da morte, nem inveja, nada, entrar na sua casa, na sua família. Glória a Deus, amém? A palavra de Deus diz que praga nenhuma a sua terra. Você tem que se armar da palavra de Deus. Aquele dia que eu fui lá fazer a visita, não foi? Na sua casa. Quando a gente chegou, a Natasha estava de noite. Ai, não vou pro culto não. O que foi, Natasha? Aí ela, não sei, mas dor de cabeça, mas não sei o que. Não foi, Natasha? Aí, naquele mesmo dia, o diabo, presta atenção, praga nenhuma chegará à minha tenda. Em nome de Jesus, vai pegar tudo que é teu, vai sumir. Sumiu? Deixa eu te falar um negócio, se você não tivesse essa armadura, você vai aceitar. É assim mesmo, é corona, é carona, mas não sei nem mandar nada disso. É amarrar e mandar o troço embora em nome de Jesus. Pastor, mas às vezes resiste, vai resistir o diabo e ele fugirá de nós. Glória a Deus, amém? É isso, é assim que funciona. Amém? Eu também passei uns dias, né, porque eu orei, falei para vocês orar por mim. À noite eu comendo igual uma leoa, então as coisas aí, entendeu? Agora fica ali, não, tem que fazer a cirurgia, não, pelo amor de Deus, você tem que confiar em Deus. Tem que confiar em Deus de todo o seu coração. Jesus não ia mentir quando ele falou que já te deu saúde. Se deu, acabou. Só que aquele sintoma ali, tudo que está no seu corpo é mentira. O diabo está tentando negociar com você. Para ver se você, tá vendo, não tem jeito. Ele é assim, ele é mentiroso, entendeu? Tem que ser. Não, eu não aceito. Eu sei que Jesus falou. E aí, conversar com Deus. Deus é tão simples. Eu estava orando, jejuando, nada. Eu estava enjoada. Quando foi um dia desse, eu estava fazendo a comida, aí estava o estômago enjoado. Aí eu sentei do lado de fora, olhei para o céu, Senhor, eu quero comer. Sério, Jesus, eu quero comer, eu quero ter fome, eu quero olhar para a comida, ter fome e comer. Desde aquele dia eu estou comendo. Botei a comida e começou a me dar fome. Simples, né? Eu tinha orado, tinha que orar, porque Jesus gosta disso, sabia? Jesus virou para o outro e falou assim, o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Então vê. Não, acabou. Entendeu? Aí fica você lá, não, eu comia. Glória a Deus. Eu quero comer. Não, então tá lá, como? Eu estou comendo. Entendeu? Não é? É fácil. Não peça com Deus, irmão. Confia nele, amém? Vamos orar então, em nome de Jesus. Ai, Jesus. Pega a sua água, seu sabonete, vamos ficar no santo. Minha cruz, irmão.
dessas pessoas que oram em casa, que oram comigo aqui pelo Face. Pai, esses que oram comigo aqui na igreja. Pai, cada um deles precisa de um milagre, de uma mudança, de uma transformação. E só o Senhor sabe o que eles precisam. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que o Senhor manifeste o seu poder e a sua justiça na vida dessas pessoas, Pai. Seja no casamento, seja prosperidade, seja a área da saúde, porque Deus, se o milagre não acontecer, como que o seu nome será glorificado? Então glorifique o seu nome, Pai, ajuda essas pessoas. E eu, em nome de Jesus, eu estou amarrando e paralisando toda a ação do mal, exigindo que saia do casamento, que saia da saúde, que saia da prosperidade, que solte os filhos, que saia da família. Aonde você estiver atacando, saia agora. Eu estou amarrando, paralisando, expulsando vocês da vida dessas pessoas, do casamento delas, da prosperidade delas, da saúde, da família, dos filhos. Em nome de Jesus, pega tudo que é seu e não volta mais em nome de Jesus. Pai, eu estou consagrando, Senhor, essa água, esse sal, esse sabonete, a peça de roupa. Põe o seu poder de cura, que liberta, que tira todo o mal, até a água que a pessoa tem em casa. Em nome de Jesus, quando essa pessoa beber, todo o mal vai sair. E essa pessoa vai ser totalmente curado, liberto, para a glória do seu nome, ou parente, quem beber dessa água. É assim que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu venho ao Senhor em nome de Jesus, pedir a Ti, Pai, também, que o Senhor receba aí os dízimos, as ofertas, que são entregues no seu altar. O Senhor diz que honra essas pessoas, Pai, em nome de Jesus, e graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então, podem terminar de passar a missão, agradecendo a Deus, e deseja um bom dia, seus irmãozinhos. Eu vou estar aqui na frente, tá? Vem falar comigo, e Deus abençoe o pessoal do Face, a minha mãe, todos aí do Face e do YouTube. Glória a Deus, em nome de Jesus.